política, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou tratar como certo que o governador de Minas, Romeu Zema, chegará ao segundo turno da eleição presidencial deste ano. Ele concedeu uma entrevista ao Valor Econômico e disse que a candidatura já lançada pelo partido tende a crescer à medida que amplia sua exposição nacional e reduz o desconhecimento junto ao eleitorado. Ele descartou qualquer possibilidade de Zema integrar uma outra chapa como vice, seja no PSD ou do senador Flávio, do PL, uma hipótese que tem sido aventada, tem circulado nos bastidores, tratamos disso, inclusive, semana passada. Ele também disse que não houve conversas nesse sentido, sendo assim, o foco do Novo está em consolidar esse projeto presidencial próprio. Então, Romeu Zema, segundo palavras do presidente da sigla, será o candidato do partido em 2026. Começar com o Roberto Mota, falávamos sobre Romeu Zema na semana passada, ele sendo desejado por muitas siglas, como sendo o vice ideal, mas o Novo parece, Mota, que já fechou a questão. Zema vai para a disputa da presidência. Eu acredito que essa questão esteja fechada hoje, Caniato? Na política, tudo muda. O fato é que Zema é um excelente candidato. É um excelente candidato a vice, ele comporia muito bem uma chapa e, quem sabe, um dia também candidato a presidente. O Zema tem mantido posições consistentes de direita liberal, sem abrir mão de dar as suas opiniões muito pessoais, quando necessário, E por isso ele já foi mais de uma vez criticado. Ele é um dos excelentes quadros revelados recentemente, a gente estava falando há pouco do Nicolas, o Zema também faz parte dessa onda de renovação de direita que entrou na política brasileira. Agora, isso tudo volta no mesmo cenário complicado onde a gente está hoje. Há muito pouco que a gente possa dizer com certeza. Uma das poucas coisas que a gente pode dizer e afirmar sem medo de errar é que quando passa um cavalo selado, você deve montar. Você não deve esperar o cavalo passar duas vezes, porque isso, às vezes, isso raramente acontece. Pergunta as impressões do Dávila. Talvez o Dávila até tenha uma informação de bastidor, algo para complementar aqui essa discussão. E, Dávila, se você pudesse, que tipo de recomendação você daria para Romeu Zema na disputa à presidência? Eu daria a recomendação do presidente do partido, Eduardo Ribeiro. Mantenha-se firme na sua caminhada. Zema tem ideias coerentes de direita, representa uma direita moderna, provou no governo de Minas que é possível ter resultado e brigar contra o sistema, aprovar reformas importantes, sanar um Estado, como bem lembrou o Musa. E mais do que isso, ele não está na política para fazer carreira na política, ele está na política porque ele acha que ele pode fazer a diferença no país. E ele pode fazer a diferença como candidato e ajudar o Partido Novo a consolidar uma transformação importante, eleger a maior bancada da história do partido, que é para superar a cláusula de barreira e se tornar um partido relevante de direita no Congresso Nacional. Esta é a missão de Zema. Não é uma busca de poder. A história de vice é para aqueles que só fazem cálculo pensando em poder. É preciso, às vezes, na política, ter o voto não só em busca do poder, mas em busca de um país melhor. E é este o projeto de Romeu Zema. Pois é, muitos entendiam que Zema toparia ser vice se o cabeça fosse Tarcísio de Freitas. Mas, com os nomes que estão sendo aventados, Zema optaria em ser ele próprio cabeça de chapa. E tem esse ingrediente destacado pelo Dávila, Musa? O administrador, a pessoa bem-sucedida na iniciativa privada, aquele que não precisa da política. Ele vai emprestar o seu talento como administrador para a função pública. Isso eu acho que mexe um pouco com o eleitor, que olha para aquela figura de maneira diferente, não?
Eu acho que sim, que se prove com o tempo, né? Afinal de contas, claro, não estou falando do caso do Zema, pelo amor de Deus, mas qualquer pessoa que chega no topo da política, você tem todo o incentivo perverso da máquina para te seduzir através de uma vantagem de poder. Mas talvez estejamos vendo aqui uma onda de políticos que eu acredito, nunca tive a oportunidade de conversar mais profundamente com o Zema, mas me parece isso, pessoas que não desperta nenhum tipo de interesse político financeiro dentro da política. Afinal de contas, não é isso que ele precisa, não é sua motivação inicial. Então, isso começa a abrir portas para outras pessoas que possam vir a ser puxadas por ele, com esse mesmo ideal. Vale lembrar, nós tivemos também o primeiro-ministro, o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, que também é outra pessoa muito bem-sucedida dentro do mercado privado e que não há incentivo financeiro dentro da política. Portanto, pessoas assim, eu acredito que têm um caminho muito melhor para conseguir, fazendo um bom trabalho, seduzir novos votantes com ideias que funcionam. E por que funcionam? Porque funcionaram dentro de um ambiente em que eles se tornaram extremamente bem-sucedidos, com regras claras de mercado, com transparência, com competição, com busca por produtividade, com entrega de serviço, enfim, tudo aquilo que o Estado poderia ser um pouco melhor, nunca acredito que ele será tamanha eficiência, mas que ele poderia ser bastante melhor do que ele é hoje, porque grande parte das indicações são políticas, e um ponto que talvez tenha passado despercebido num comentário do Dávila lá no começo, é que grande parte das pessoas que nós vemos na política não tem um profundo conhecimento de temas técnicos, seja de economia, seja de infraestrutura, seja de contrato, seja do que quer que for. Mas nós partimos de um pressuposto que, porque ela está lá, ela conhece sobre algo. Rapidamente, hoje eu estava assistindo o nome de um vídeo de uma pessoa extremamente influente da direita, hein? Para não falar apenas que eu critico apenas a esquerda. Uma pessoa, um político de grandíssima influência da direita. Ele estava explicando sobre a balança de pagamentos do ano passado com o déficit de conta corrente e falou que o Brasil não está atraindo nada de capital de fora. Não é verdade. Não é verdade. Ele já compartilhou vídeos meus e ele falou que não entende de economia. E tudo bem não entender. Mas não é verdade também isso. Então, lidar com a verdade, lidar com transparência, lidar com pontos que as pessoas consigam comprar a ideia da credibilidade que você mostra. E pessoas com experiência, no meu entender, como o Zema, eles fazem isso. Em outros tempos, Mota, um partido que lançasse um candidato, mas não tivesse um número importante de cadeiras na Câmara dos Deputados, não conseguiam um tempo importante, suficiente na televisão. E aí os analistas diziam, tem pouco tempo de televisão, não vai conseguir pontuar bem, no máximo 3%, 4%. A dinâmica mudou, né, Mota? A campanha eleitoral não se apoia mais somente nas peças publicitárias de TV e rádio. Ter pouco tempo de TV não quer dizer que você pontuará mal. As coisas mudaram e a rede social tem tudo a ver com isso, né, Mota? Conforme o Brasil viu em 2018, né, Caniato? Quando os analistas, os especialistas, os cientistas políticos diziam que a eleição já estava ganha logo no início de 2018. Já está ganha pelo candidato do PSDB, porque ele tem a máquina, ele tem tempo de televisão. E o resultado foi outro. Você colocou o dedo na questão. Esse novo mundo onde a gente vive, com essa combinação de internet, redes sociais e telefonia celular, colocou o eleitor diante de uma nova realidade. E é disso que os políticos tradicionais têm medo. Esse é o maior pavor dos oligarcas da política brasileira. É isso que faz com que eles percam o sono à noite. É a possibilidade da vitória de alguém como o Romeu Zema, ou como o Nicolas, né? Ou, às vezes, até o próprio Tarcísio. Porque se você tem ideias, se você tem uma boa capacidade de comunicação e você transmite credibilidade, o eleitor vai prestar atenção no que você está dizendo. Esse é o novo mundo, Caniato, que a maioria dos nossos políticos não tem nem ideia de que existe, mas que pessoas como Romeu Zema,
o deputado Nicolas sabem muito bem. Começa a se desenhar o modelo chileno, Dávila? Queria que você nos dissesse se essa é a impressão que você tem e aquilo que você falou há algumas semanas parece estar se confirmando, né? E é muito bom para o Brasil. Nós vamos ter um debate de altíssimo nível. Imagina só você ter Romeu Zema, o candidato do PSD, Flávio Bolsonaro, 3 representantes da direita debatendo. E vai fazer um contraste gigantesco com o candidato do governo, que só inventa, distorce, tem que criar factoide para disputar a eleição. Vai ser um debate de altíssimo nível para o eleitor entender a diferença entre o joio e o trigo.